Olá, bom dia, tudo bem? Depois de um final de semana prolongado, onde descansamos e curtimos bastante, recarregamos as nossas energias, vamos iniciar mais uma semana. Essa semana será de revisão dos conteúdos e hoje, terça-feira, dia 8/9/2020, vamos começar a nossa aula de ciências. Como sempre iniciamos, vamos fazer a correção da atividade anterior, onde na aula passada estudamos o capítulo 2 do nosso livro didático e a primeira questão diz o seguinte: faça um X na imagem que mostra um exemplo de relação entre dois seres vivos. Temos duas imagens no livro e você marcou a primeira imagem, porque ela mostra um beija-flor sugando o néctar da flor. Então, o beija-flor é um ser vivo e a flor, que faz parte da planta, também é ser vivo. Na segunda imagem, nós temos uma relação de um ser vivo com um componente natural, que é o solo, não é assim? Na segunda questão, você também iria observar o desenho e circular 4 situações que os seres vivos se relacionam entre si. Então, você circulou o ser humano que está alimentando as galinhas, o pássaro que está comendo a lagarta que está comendo a folha e a galinha que está comendo o inseto. Foram essas que vocês circularam? Na terceira questão, você iria ler o texto e responder em que tipo de ambiente o gerivar é encontrado. O texto diz que o gerivar é uma palmeira que atinge 15 metros de altura. Pode ser encontrado em locais quentes e úmidos. Suas flores e frutos fornecem alimento para diversos animais. Então, letra A. Em que tipo de ambiente o gerivar é encontrado? Em locais quentes e úmidos. E letra B. Sublinhe no texto um exemplo de interação entre seres vivos. Você pode circular a parte que diz o seguinte: suas flores e seus frutos fornecem alimento para diversos animais. Na quarta questão, diz o seguinte: as borboletas vivem em áreas de mata, mas podem ser vistas em parques e jardins. Elas se alimentam do néctar das flores e podem ter diferentes cores. Responda. Letra A. Do que as borboletas se alimentam? Se alimentam do néctar das flores. Letra B. De acordo com a alimentação, como as borboletas podem ser classificadas? Elas são herbívoras, né? E na quinta questão, você iria observar os alimentos e os animais correspondentes e classificá-los em herbívoros, carnívoros e onívoros. A ema, que é o primeiro animal, que você observou aí o alimento e classificou como onívoro. A coruja como carnívoro e a anta como herbívoro. Na sexta questão, você iria ler mais um texto e responder. O texto diz o seguinte: a jabuticabeira. Na praça tem uma jabuticabeira. Quando tem flores, das abelhas é companheira. Quando vem os frutos, parece dia de feira. A passarada logo chega. Uma boa refeição ninguém nega. Identifique no texto 2 relações alimentares. Então, as abelhas, que se alimentam do néctar das flores, e os pássaros,
que se alimentam das jabuticabas. Na página 84 e 85, você iria ler um texto. O calor e a seca afetam a produção de plantas para a alimentação. E responder. As plantas citadas no texto são utilizadas para alimentação. Letra B. O que tem causado perdas na produção de alimentos? De acordo com o texto, é o calor e a seca. E na segunda questão, você iria citar duas consequências que estão sendo percebidas em virtude da causa, que são as altas temperaturas e a falta de chuva. Quais foram as consequências que você citou? Prejuízo ao solo e perdas na produção de alimentos, a primeira consequência, e a segunda, alimentos com preço alto e baixa qualidade. Corrigiram a tarefa? Pois bem, então agora nós vamos iniciar a nossa revisão. A tia vai desligar aqui a câmera para que fique bem visível os slides. Então, nesta unidade, no início dela, nós estudamos as relações entre os componentes do ambiente. E a gente viu que em um ambiente, todos os elementos interagem. Sejam seres vivos, componentes naturais ou componentes construídos, né? Os seres vivos se relacionam com componentes naturais e, por meio de suas ações, os seres vivos modificam o ambiente em que vivem. Você pode observar nessa primeira imagem plantas que crescem em locais rochosos e assim modificam o solo, permitindo o quê? Permitindo que novas plantas cresçam. Então, isso é uma modificação através da ação de um ser vivo, que nesse caso são as plantas, né? A gente viu também que os componentes naturais são indispensáveis para que exista vida em nosso planeta. A água é um componente do qual os seres vivos dependem para viver. O que mais? A luz solar e o ar também são indispensáveis para que exista vida no nosso planeta. E que o solo também tem sua contribuição. O livro cita o solo como abrigo de alguns animais, né? Onde esses animais cavam buracos, deixando assim o solo fértil. Outra coisa é a existência, a presença da luz solar no processo no qual as plantas produzem seu próprio alimento. Como é o nome desse processo? Fotossíntese. Então, as plantas, elas produzem seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese, que se trata de transformar os nutrientes do solo, juntamente com a água e o gás carbônico do ar, em alimento. A luz solar é de extrema importância para que ocorra a fotossíntese. Sem ela, esse processo fica comprometido. E além do alimento, a fotossíntese libera gás oxigênio lançado no ar através das suas folhas. Não é assim? Então, outro meio
de relação dos seres vivos é também com os componentes construídos. E esses componentes podem ser construídos por animais, por seres humanos, né? Então, como você pode observar aí na imagem, nas imagens, a tia citou pássaros e ninhos, humanos e casas, castores e barragens, abelhas e colmeias, aranhas e teias. Então, volto a dizer, por meio de suas ações, os seres vivos modificam o ambiente onde vivem. E como é feita essa modificação? Construindo seus abrigos, os ninhos, como no caso dos pássaros, que é onde eles vão se reproduzir, não é assim? O livro também cita o João de Barro, o exemplo do João de Barro. Então, essas modificações são por meio das ações dos seres vivos, certo? E, além dos seres vivos se relacionarem com os componentes naturais, com os componentes construídos, eles também se relacionam entre si. E essas relações são importantes para a sobrevivência dos seres vivos e podem trazer benefícios como abrigo, alimento e proteção. As relações podem ser prejudiciais a um dos indivíduos ou mesmo não trazer benefícios nem prejuízo. Um meio de interação entre os seres vivos é por meio da alimentação, né? A gente viu que, de acordo com a alimentação, os animais podem ser classificados em herbívoros, carnívoros ou onívoros. E quem são os animais herbívoros? São aqueles animais que se alimentam apenas de plantas. Já os carnívoros são animais que se alimentam de outros animais. E os animais onívoros são animais que comem plantas e outros animais, certo? Herbívoros, somente plantas, carnívoros, outros animais e onívoros, plantas e animais. Certo? Então agora você pode dar uma pausa no seu vídeo e estar com seu TD em mãos, fazer a resolução e só depois voltar para corrigir. Porque agora nós já vamos fazer a resolução, porque na próxima semana nós já teremos as nossas avaliações. Então, a primeira questão do nosso TD diz o seguinte: observe a imagem e faça o que se pede. Letra A. Liste os componentes naturais que aparecem na paisagem, na imagem. Então, aparece o solo, aparece a luz solar. A gente não vê o ar, mas nós sabemos que há a presença dele. Letra B. Liste os componentes construídos que aparecem na paisagem. Então, a gente pode identificar a cerca e a casa. Letra C. Pinte somente os seres vivos. Então, você vai pintar animais e plantas que há nessa imagem. Na segunda questão, você vai ler o seguinte texto. Algumas abelhas usam barro e um material retirado de plantas para construir seus ninhos, né? Suas colmeias, no caso aqui, o barro. Além disso, elas dependem das flores para obter o seu alimento e para produzir o mel.
O mel produzido por elas é muito apreciado pelos seres humanos. Letra A. Sublinhe os seres vivos citados no texto. Então, foi citado abelhas, plantas e seres humanos. Você vai sublinhar. Letra B. Dê um exemplo de relação entre dois seres vivos. Eu coloquei um, mas você pode colocar outro se você encontrar no texto, certo? Eu coloquei: abelhas dependem da planta para se alimentar. Na terceira questão, você vai responder as alternativas usando V, se for verdadeiro, e F, se for falso. Então, na letra A, diz o seguinte: os seres vivos se relacionam com outros seres vivos. É verdadeiro. B. Os animais herbívoros se alimentam de carne e vegetais. É falso. Herbívoro se alimenta somente de vegetais, né? Então, a B é falsa. Letra C. Chamamos de animais onívoros os animais que comem plantas e outros animais. Isso é verdade, verdadeiro. E letra D. Os animais que se alimentam de outros animais são chamados de carnívoros. Exatamente, é verdade também. Na quarta questão, você vai responder a seguinte pergunta: as plantas produzem seu próprio alimento utilizando água, gás carbônico do ar e luz solar. Como chamamos essa transformação? Fotossíntese, isso mesmo. Na quinta, outra pergunta: como os seres vivos modificam o ambiente? Desenhe um exemplo. Então, os seres vivos modificam o ambiente construindo, né? A tia colocou aqui um exemplo, mas você faz do seu jeito. Eu coloquei casa e ninho, que no caso você vai desenhar. Na sexta questão, você vai numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Herbívoros. 2. Carnívoros. 3. Onívoros. Na segunda coluna, nós temos animais que se alimentam de outros animais. É 1, é 2 ou é 3? 2. Animais que comem plantas e outros animais. É 1 ou é 3? Que são os que faltam. É o 3, né? Onívoros. E sobrou animais que se alimentam apenas de vegetais. 1. Onívoros. Não, desculpa. Herbívoros, o número 1. E na sétima e última questão, você vai observar os animais e classificá-los. Então, a onça, que é o primeiro animal, carnívoro. O boi, que é o segundo animal, herbívoro. E na letra C, que bichinho é esse aí? Um esquilo. Ele é o quê? Onívoro, não é assim? Então, essa foi a nossa aula, a nossa revisão. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com as tias, tá bom? Beijão e até amanhã com a nossa revisão de geografia. Tchau, tchau!